seja o mesmo. Mas você pode ampliar a compreensão do princípio, alterar a compreensão do princípio, formar novas ideias sobre o princípio, subtrair ideias antigas do princípio. Portanto, não se deve entender a interpretação do princípio com o próprio princípio. Então, o Espiritismo se fundamenta em 9 postulados, 9 pilares fundamentais. Todo o conhecimento que nós temos do Espiritismo circundam ou são produzidos a partir desses 9 princípios. Então, o primeiro princípio essencial é Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. O segundo, que é o mais importante de todos, que é a existência e imortalidade da alma. Se esse princípio não existir, se a existência e a imortalidade da alma não for verdadeira, todo o Espiritismo não existiria. Não teria como se sustentar. Porque para tudo que a gente acredita no Espiritismo ser verdadeiro, para existir mundo espiritual, espírito, carta do além, reencarnação, cidades espirituais, vida após a morte, tem que existir antes. Se o espírito não for imortal, todo o resto é só fabulação. Então, o princípio mais importante é a existência e imortalidade da alma. A indestrutibilidade do ser humano após a morte do seu corpo. Aí Allan Kardec traz o terceiro princípio como a única prova possível do segundo. Só tem um jeito de você provar a imortalidade da alma. É através da comunicabilidade dos espíritos. Se você não se comunicar com o espírito e ele não se comunicar com você, não existe a imortalidade. Então, no mundo da comunicabilidade dos espíritos está o universo da mediunidade, das obsessões, das influências espirituais. Isso é um mundo imenso. Mas o princípio que sustenta todo o conteúdo de conhecimento da mediunidade, da obsessão, das influências espirituais é a comunicabilidade dos espíritos. O terceiro princípio é a reencarnação. A reencarnação que foi adotada pelo Espiritismo. O Espiritismo não criou a reencarnação. Não é uma ideia do Espiritismo. Allan Kardec adotou a doutrina das vidas sucessivas que existia da cultura mais antiga do mundo religiosa, a cultura hindu. Mas o Espiritismo se tornou a primeira religião do Ocidente e a primeira religião cristã e a primeira abordagem científica a adotar a reencarnação como princípio. Depois da reencarnação tem a lei de causa e efeito, que é uma lei da física, e o determinismo e o livre-arbítrio, que estão intricados. Determinismo e livre-arbítrio não pode ser estudado sem a lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito, como circunstância controladora da existência das atitudes do espírito, também não tem sentido sem determinismo e livre-arbítrio. Uma depende do outro para ter a compreensão mais global. Quanto mais atrasado é o espírito, menos livre-arbítrio ele tem. Mais a lei exerce o determinismo sobre ele. E quanto mais avançado é o espírito, mais livre-arbítrio ele tem e mais relação com a lei ele possui. Depois do determinismo e livre-arbítrio vem o perispírito ou corpo espiritual. A descoberta do perispírito para Allan Kardec é uma grande chave para explicar uma multidão de fenômenos que passam despercebidos dentro da biologia, dentro da química, dentro da medicina, dentro das ciências naturais e no estudo da própria natureza humana. Sem o perispírito ou corpo espiritual, seria impossível haver reencarnação. Seria impossível o espírito atuar no corpo. Seria impossível a mediunidade.
seria impossível a relação social dos espíritos do além, porque os espíritos não vivem descobertos, eles têm um corpo que os envolve. O perispírito está para o espírito como o corpo está para o homem. E o perispírito é o corpo intermediário responsável pelas relações do espírito com o corpo, do corpo para o espírito. Pluralidade dos mundos habitados, porque a visão evolucionária do espiritismo não se restringe à Terra. E aí tem uma coisa interessante, que antes da ufologia surgir no mundo, que é a ufologia, a palavra ufologia é de 1959. Essa palavra foi criada no século XX. O espiritismo já exarava a pluralidade dos mundos habitados em 1857, um século antes. Então, para a hipótese espírita, existe vida em diferentes mundos, não só na Terra. A população espiritual da Terra tem um número, aproximadamente de 23 bilhões de espíritos. Esse número quem dá é o Espírito de Emmanuel no livro Roteiro Psicografado por Chico Xavier. São 23 bilhões de almas que se domiciliam e que evoluem em torno do orbe terreno, no corpo e fora do corpo. No passado a quantidade era menor no corpo, porque as portas de entrada para a reencarnação eram reduzidas, que eram os úteros femininos. Foi em 1855 que nós povoamos a Terra pela primeira vez com 1 bilhão de almas no corpo. Em 1960 nós dobramos para 2 bilhões e meio. E em 2014 nós somos 7 bilhões. Mas a história da vida humana no planeta levou 200 mil anos, com pequenos grupos tribais. E só nos juntamos em volume 150 anos atrás. Aí o Espiritismo aborda a hipótese da migração das almas. Do mesmo jeito que aqui na Terra a gente migra de povo a povo, os espíritos migram de planeta a planeta, de mundo a mundo. Migrações coletivas, individuais, mais acentuadas, menos acentuadas, mas existe uma turma que é daqui mesmo, que está evoluindo por aqui. Tem espíritos de planeta mais avançados que visitam a gente, e tem os mais ruinzinhos daqui que vai para mundos menores. Os que vieram dos outros planetas aqui fizeram um sucesso enorme. Eles vieram em diferentes épocas, há informações espirituais disso, entre os egípcios, entre os astecas, os maias, os incas, deixaram um rastro de sabedoria, com as pirâmides, com Machu Picchu, com Nazca e outras civilizações antigas que deixaram a inteligência superior do mundo atual. Até hoje a gente não sabe como é que o homem fez a pirâmide, e nem como Machu Picchu foi construído, porque não tinha tecnologia, não tinha gruas, não tinha guindastes, e as pedras que estão ali estavam a 200 ou 300 quilômetros de distância do acesso humano. Então, a pluralidade dos mundos habitados é um princípio espírita que quase nenhum espírita estuda. E que está na mão da ciência hoje, dos ufólogos, como uma matéria maravilhosa, com investimentos financeiros impressionantes. Hoje a ufologia agrega um consórcio de mais de 90 países que investem dinheiro para a pesquisa da vida fora da Terra. E é um tema que a gente precisa explorar muito. E o último princípio é a evolução. Nós estamos aqui como espíritos para evoluir, para aprender, crescer e mudar. A evolução é o impulso da natureza que conduz todos os seres. E na doutrina espírita, a percepção da evolução é que a evolução é uma tendência, ela não é um fim. Tudo tende a evoluir, não se finaliza na evolução. Então vamos explorar um pouquinho cada princípio. Não sei se dá tempo para passar por todos. A gente podia até fazer um acordo, porque cada princípio desse, mais tarde vai ser uma aula, ou 2 ou 3. Então, eu ia botar em votação. A gente faz
Um pouquinho de cada um? Ou explora um? Ou dois? Um trisquinho de cada um. Um trisquinho de cada um. Vamos para Deus. Concepção existencial de Deus no Espiritismo. Completamente diferente do Deus religioso. O Deus religioso, na concepção espírita, é um Deus que tem que morrer para nascer um Deus de percepção mais ampla. O Deus das religiões é um Deus antropomórfico. O que é um Deus antropomórfico? É um Deus com dimensões e capacidades humanas. No Espiritismo, a concepção de Deus foge à percepção tradicional, comum e corriqueira. Nós imaginamos Deus como um ser além de nós. O Criador, o Pai, a palavra que Jesus Cristo usou. Mas a nossa percepção de Deus é muito mal ajuizada. Porque a gente concebe Deus a partir de nós. E quando as Escrituras dizem que Deus criou o homem à imagem e semelhança, aí a gente já achou há muito tempo que ele era um velhinho de barba comprida, de branca. Alguns pintores até tentaram retratar Deus. Para a percepção espírita, Deus é infinito. O que é infinito é o que não tem nem começo e nem fim. Infinito não é a mesma coisa de eterno. O eterno pode ter começo e não ter fim. Mas o infinito nem tem começo e nem tem fim. Deus, para ser Deus, tem que ser incriado. Porque se alguém criasse Deus, seria mais Deus do que ele. Então, Deus não teve começo, Deus não teve fim, Deus não teve criação. Então Deus é o incognoscível. No dizer de um filósofo, Deus é um dito indizível. A melhor concepção que existe para percebermos Deus, Allan Kardec, pelo Espiritismo, Allan Kardec dá um toque na Gênesis interessante. Deus, para ser Deus, tem que ser infinitamente bom, infinitamente perfeito, infinitamente poderoso, infinitamente inteligente ou infinitamente sábio. É onisciente, onipresente, todas as coisas. Mas esses adjetivos não definem Deus. Isso é o que Deus precisa ser para não deixar de ser Deus para nós. Mas Deus não pode nem ser definido. Porque definir Deus é circunscrever. Circunscrever é limitar. E limitar é negar Deus. Concorda? A percepção da gente tem que crescer para entender Deus como leis. Leis perfeitas e imutáveis. Deus é a manifestação dessas leis. É o que nós poderemos perceber. Leis rigorosas, precisas, que faz a natureza harmoniosamente existir e desarmoniosamente se transformar. Na concepção de que Deus é a manifestação de leis perfeitas, Deus não é só o bem, Deus é o mal também. Mas Deus é mal? Mal e bem são conceitos humanos. Deus simplesmente é. E para Deus simplesmente ser, nada pode existir fora dele. Tanto bem quanto mal. Óbvio, uma sensação que a pessoa experimenta, ela entra numa sincronia com um estado espiritual mais elevado. O que vem a ser? Um estado espiritual mais elevado. Por exemplo, você tem diferentes níveis. Não é uma energia especial que existe, que você, tipo assim, você se sincroniza com ela? Pode ser isso, pode ser. Agora, a energia já é um termo material. Outra coisa. Mas não tem palavra para definir Deus. É isso que é a história. Alguém disse assim, se alguém me... Santo Agostinho disse isso. Se alguém me perguntar quem é Deus, eu não sei dizer. Porém, se não me perguntarem, eu sei. Não dá para descrever com palavras.
algo que os adjetivos são pequenos. Porque se Deus é infinito, ele é incognoscível. Tem um Deus eminente e um Deus transcendente. Ele transcende as dimensões humanas. Mal também dentro dele. Vamos entender o que é o mal. A gente acha que mal é o que faz mal. Né? Mas a gente não diz que tem males que vêm do bem? Né? A gente diz tanto isso. E Allan Kardec tem 3 perguntas-chave no livro do Espírito que nos leva à percepção do mundo. A primeira, ele fez essa pergunta aos Espíritos: o que é o bem e o que é o mal? 2 perguntas. Primeiro, ele perguntou o que é o bem. Aí os Espíritos disseram: o bem é tudo que está conforme as leis de Deus. Aí ele vai perguntar: e o que é o mal? O mal é tudo que está contrário às leis de Deus. Aí ele pergunta: e onde está escrita a lei de Deus? Os Espíritos respondem: na consciência. Isso é filosofia pura. Agora, o que é a consciência? A consciência é a imagem e semelhança de Deus em nós. Porque a gente pensa que a imagem e semelhança de Deus é o corpo que a gente tem. É o espírito que a gente é. As leis de Deus estão escritas na consciência. Agora vamos pensar uma coisa sensacional. A consciência é a natureza limitada do homem. É a sua dimensão essencial. É um horizonte sem praia. É lá que Deus está. As leis de Deus estão lá. Dos escaninhos da consciência, Deus está. Então, quando a gente diz assim, bem e mal, é conceito humano. Nossa, eu posso interromper só um pouco? Pode. O que eu achei tão interessante a sincronia das coisas, no dia 14 de outubro de 2013, eu estava lendo essa página aqui do livro, né? O dia do aniversário do Fernando. Aí a irmã Rosália inspirou a seguinte frase: existe um outro nome para o olhar de Deus: consciência. Ela a tudo registra daquilo que presume se esconder do outro. Com ela e através dela, toda intenção é desnudada. E ainda é ela a única e suficiente testemunha no tribunal das nossas existências. Bem, a irmã Rosália está afinada. Pelo menos não desafinou, né? Agora, veja uma coisa curiosa. Quando os Espíritos nos apresentam a concepção de Deus, o que a gente vai botar para o bem e do mal? Allan Kardec diz na Gênesis uma coisa que dá até para fazer uma pegadinha. Vou fazer aqui a pegadinha de Allan Kardec na Gênesis. Ele não fez, mas deu de bandeja para a gente fazer. O que vocês acham? Com o passar do tempo, todo mal vira bem? Com o passar do tempo, todo bem vira mal? Ou com o passar do tempo, todo mal vira bem com algumas exceções? Quem concorda com o primeiro, com o segundo e com o terceiro? Vamos botar a mão para cima. Quem concorda que com o passar do tempo todo mal vira bem? A maioria não concorda. 4 pessoas. Quem concorda que todo bem vira mal? Ninguém concorda. E quem concorda que todo mal vira bem com algumas exceções? A maioria, ó. Você fica com a segunda? Tem alguém que concorda com os 3? Ó, 2 pessoas. Os 3? Você não fez essa pergunta. Foi dele. A quarta pergunta. Foi dele. A pergunta foi dele. Tá? Estamos inovando a pegadinha. Então já tem uns 4 que concordam com os 3. Mas você sabe o que é que Allan Kardec profere e garante que acontece? Com o passar do tempo, todo bem vira mal. Mas antes de você chamar a nossa senhora para vir, vou raciocinar. Pega o livro A Gênesis para ler isso, que é fantástica essa abordagem dele. É isso aí que amplia a nossa percepção, nosso horizonte. Olha, quando você evolui, que foi bem para você quando era atrasado, se torna mal quando você cresce. Um menino, quando nasce, se rasteja.
Quando ele engatinha, é um sucesso, concorda? O pai fica na alegria. Agora, imagine eu e o Nilton engatinhando, não é um absurdo? Seria um horror. Agora veja o detalhe. Engatear não foi bem para quem se arrastava, mas é mal para quem sabe andar. Estar no segundo ano é um bem passar para o terceiro. Não é? Mas quem está no terceiro e voltar para o primeiro é um mal. É um retrocesso. No processo evolutivo, o que é bem numa fase da humanidade é mal na outra. Não teve uma época que escravidar negro era normal? A escravidão era uma coisa natural, era progresso. O braço humano era a máquina que existia no mundo. Aí nós desenvolvemos as indústrias, os motores, e fomos olhando um direito do outro. E descobrimos que era uma inferioridade. Largamos o escravo, libertamos os negros da escuridão da ignorância do branco. E hoje é um absurdo você ver o trabalho escravo em qualquer circunstância. Então, com o passar do tempo, tudo bem vira mal. Por exemplo, quem perde uma pessoa de morte, a gente acha que foi um mal, né? Que sofrimento, meu Deus. Eu sei que aqui tem gente administrando perda. Constantemente, você espírita está administrando perda. Mas morrer, para a nossa visão, é uma dor, um sofrimento. Para a lei de Deus, não quer morrer? Transformar. A morte é transformação. Contínua e constante. Então, para a gente perceber Deus, temos que mergulhar nas leis. Deus é a manifestação das leis perfeitas. Do micro ao macrocosmo, tudo é ritmo. E o ritmo é uma lei que garante a sua funcionalidade. A galáxia move no ritmo, o Sol se move no ritmo, a Terra se move no ritmo. No macrocosmo tudo é ritmo, no micro também. Repare, a Lua de 28 em 28 dias repete sua periodicidade, rigorosa e precisa. 365 dias, mas uma fraçãozinha dá o ano. O ritmo do giro da Terra. Se você vier para o homem, aí é que tem ritmo. O cérebro não é ritmo. É tão ritmado que quando você está com problema, vai para o hospital, faz o eletroencefalograma e apresenta disritmia cerebral. Tu precisa tratar para voltar para o ritmo. O homem tem o ritmo cardíaco, que também tem disritmia. Tem o ritmo citológico. A mulher tem o ritmo menstrual. Nós temos o ritmo celular, que é o ritmo citológico também. Tem o ritmo peristáltico. Você planta abacate e sabe o ritmo dele. Você planta café e sabe quando ele dá. Você planta o milho para pegar a chuva de São José e sabe que ele vai nascer no São João. Tudo é ritmo. A vida é uma manifestação de ritmo perfeito porque é dirigido por leis perfeitas. Deus é a manifestação de leis em nós. No cosmo, no micro, no macro. Nessa aventura entre infinitos, é lei pura. Quando a primeira pergunta do livro dos Espíritos, que é Deus? Primeiro que Allan Kardec não pergunta quem. Pergunta quem. Já é uma diferença interessante. Porque quem você personalizaria Deus. Mas quem é Deus? A resposta parece simples. Mas se a gente ampliar os horizontes do olhar, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Bom, o que é que a gente tem de causa? A causa é a fonte geradora de todos os efeitos. O princípio dos princípios. Vamos pensar uma coisa simples. Esse celular, para ele existir, tinha que ter uma causa material. Concorda? A natureza que ele foi feito aqui. Ele tem plástico, ele tem sistema eletrônico, tem ferro, tem metal, tem componentes, tudo foi tirado da matéria para depois aqui ser composta com uma função. Mas esse celular, embora tenha uma causa material, não se organizaria sozinho.
teve uma causa instrumental. Teve uma forma para desenhar ele. Cada peça no seu lugar. Teve outro desenho. Foi mobilizado uma série de elementos para que juntasse ele, todos modelados quando ele fez lá. Mas na hora que ele se juntou, além da causa material, nós já estamos na segunda causa, né? A instrumental. Teve uma inteligência para fazer isso. Porque se a inteligência não pegasse a matéria para transformar na moldura que está aqui, não funcionaria. Se não ligasse os elementos para ter uma função, não funcionaria. Aí depois da inteligência, você tem a causa funcional. Para que serve isso? E tem a causa do resultado. Se você pegar qualquer coisa, tem uma causa que antecipa uma causa, que antecipa outra causa, que chega em outra causa. Aí Deus seria a causa causal de todas as coisas. A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, ou de todas as causas. Não fica tão simples assim quando você começa a querer entender. Fica mais complexo. E inteligência suprema quer dizer inteligência primeira. Então não dá para entender Deus pela dimensão humana. Bom, tem uma visão que eu li a respeito de Deus, que ele queria assim, existe um mundo material, que ele é um mundo que sempre existiu, que ele tem emanações em períodos incomensuráveis. E existe um mundo espiritual, que Deus é o supremo espírito, e ele está conformando com a matéria. Mas dizer que Deus é espírito já é uma definição. O que é espírito? Aí já nega Deus. Não, tipo assim, seria uma essência suprema do espírito, que está conformando com o mundo material. Os budistas já costumam dizer que Deus é a natureza ilimitada, a consciência última. Eles têm os adjetivos mais interessantes. Por isso que muitos católicos e os cristãos acham que os budistas são ateus. Porque ele não concebe Deus como algo, como alguém, como espírito, como uma energia, como uma força. Para os budistas, Deus é o todo, onde todas as coisas estão contidas. Deus é mais do que o que a gente supõe. Então, a concepção existencial de Deus, ela precisa ser reconstruída na nossa mentalidade. Porque nós viemos com Deus judaico-cristão na cabeça. Quando a gente entra no espiritismo, vem com Deus de Moisés. Vem com a ideia de Jeová, que tinha até nome. Aquele fogo que aparece a Moisés. Deus que escreveu os 10 mandamentos, que foi espírito. Um espírito guia do povo hebreu. Mas Deus estava muito além daquilo. O Deus de Jeová, da Bíblia, é o Deus dos exércitos. É um Deus que mandava matar, que enfrentava a batalha, que derrubava o inimigo. É um Deus antropomorfizado. Um Deus que se ira, que castiga, que condena. Imagina. A coisa assim, tudo está presente dentro de Deus. Não está uma folha de uma árvore que cai, seu consentimento da lei de Deus. Mas por que a folha cai? Porque existe uma lei chamada gravidade. Deus não anda fazendo despacho para derrubar as folhas do dia. Derrubar tantas folhas. Floresta amazônica e tal, lá de Clara, Caiximento, Ouro, Mangueira. Não funciona assim. Então cai porque na natureza tudo nasce, cresce, atinge a plenitude, entra em decadência e morre. Morre para se transformar na forma aperfeiçoada. Tudo é lei. Lei precisa e rigorosa. Nossa, e como é que Jesus tinha essa tempestade toda, quando cala-se um macarrão? Bom, mas não estava falando não. Mas ele acalmou a onda, né? Ele pode ter mobilizado elementos, espíritos, ajudou o mar na hora que ele deu aquele comando. Por exemplo, o mar não está na natureza? Tá. Se ele era um espírito mais elevado e conseguia atuar nas leis da natureza, ele poderia parar o mar, diminuir a onda. Não fez milagre, atuou nas leis da natureza. Porque o milagre não existe. É que, para mim e para você, parar o mar é uma coisa complicada. Mas para um espírito bem avançado, né, já não é tão complicado assim. Por exemplo, diz que os índios foram para a cidade grande e se espantaram com a televisão. E quando chegou na tribo, um cacique que já tinha visitado, eles chamaram o cacique e disseram: cacique, me explica aqui, grande mestre.
como é que aqueles homens fazem para ficar pequeno e entrar naquela caixa de luz? A gente chamava a TV de caixa de luz e o homem diminuía o tamanho. Não tinha nada a ver com isso, era uma projeção, concorda? Até tu explicar ao índio como é que aquilo era uma onda de transmissão, uma imagem projetada, você tinha que pegar ele da alfabetização e até pelo menos no curso primário, né? Ele queria aprender na noite, na tarde. Nós estamos para Deus muito mais distante do que o índio, o cacique e a televisão. A distância é bem mais infinita. Uma vez eu fazia uma fala sobre isso, para encerrar esse primeiro princípio, senão a gente entra no outro, que isso é um negócio que não acaba nunca. Aí tem um pensamento do taoísmo que diz que o homem à procura de Deus é como uma gota d'água no oceano procurando o mar. Aí é uma onda, cuja gota na onda procura o oceano. Aí uma pessoa fala assim, e o ateu, professor? Ele disse, é uma onda que endoideceu e diz que o oceano não existe. É mais ou menos assim que a gente se comporta. Então, há uma lenda hindu que fala Hanikara, aquela gota d'água, contou um pouquinho de água dentro da garrafa. Tu és o oceano. Isso é impossível ser o oceano. O oceano é uma lenda que não existe. Ele quebrou a garrafa e jogou a água no oceano. Então ela se diluiu em todo. Nós somos individualidade que nos apartamos e nos distanciamos do todo. Então Deus é esse todo, essa totalidade infinita de possibilidades onde nós nos movemos. Mas a concepção existencial de Deus passa por esse caminho, por essa dimensão. Por isso que nós espíritas não aceitamos que Jesus seja Deus. Enquanto os católicos, teologicamente, admitem que Deus é a manifestação em Cristo. Ele é a manifestação da terceira trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, três em uma só. Ninguém sabe direito como é que três é na trindade, mas eles acreditam. Tanto é que já viu como é que o católico reza a Ave Maria? Santa Maria, Mãe de Deus. E no Natal celebra o nascimento do Deus menino. É uma concepção muito pobre de Deus. Imaginar que Maria ficou grávida de Deus é a mesma coisa de você admitir que a estátua fez o escultor. O escultor tem que fazer a estátua. Não tem dimensão de Jesus ser Deus. Porque naquele tempo a dimensão como tinha no cosmos era uma coisa pequenininha. Mas se você imaginar o que é o cosmos, o que é o universo criado por Deus, só a nossa galáxia de 200 bilhões de estrelas, pense aí. Mas quando Cristo falava, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um, é assim, ele estava em Deus, em tal dimensão espiritual, que não se separava mais. Na sintonia e na evolução, mas não era na individualidade. E nem na dimensão. Por exemplo, Paulo também disse, não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. E ele não era Jesus Cristo. E tem um resto da frase. Mas o Pai é maior que eu. O Pai é maior que eu. Então Jesus nunca se disse Deus. Quando dizia que ele era bom, bom é o Pai que me enviou. Agora é uma sensação psicológica, né? Do mesmo jeito que você estava respondendo de Samuel, você vê um homem controlando o mar. A sua sensação qual é? Principalmente naquela época que culturalmente os gregos acreditavam que os deuses se corporificavam, que os deuses tinham poderes. Paulo curou um aleijado, quiseram fazer de Paulo Deus, e Timóteo também. Mas até hoje não é assim, né? Até hoje é assim, se você não precisa parar uma não, para uma lagoazinha que a Anguera, o deus do fogo, que chamava-se Bartolomeu Bueno, chegou na frente dos ímpios, queria levar as coisas, os índios negavam, ele disse, se você não me der, eu toco fogo no rio. Aí o índio acreditou, ele pegou o álcool e jogou, só que jogou no balde, pensou que era água mesmo. Botou o fósforo, o álcool pegou fogo, os índios tudo se ajoelhou e jogou ele de Anguera. Aí ele disse, vou apagar, pegou a mesma água e apagou. Era tudo. Era álcool. Mas não foi uma lei da natureza o álcool? O homem não desenvolveu a etilo do álcool? Não tornou ele inflamado? Não é líquido? Não parece água? E pega fogo. No entanto, a água apaga o fogo. Para os índios, aquilo foi uma coisa fantástica. Para Jesus, para o mar, para nós somos mais baixos que o índio. É uma coisa inusitada. Mas para ele é possível. Acalmar a tempestade. Parece Alterou o fenômeno que fazia o mar ficar revolto. Uma lei natural ali. O vento
ou a pressão, ele afastou, isolou por uma área, aquela área ficou tranquila. Hoje é difícil, mas um dia primeiro a gente desenvolve um equipamento que faz, depois a gente faz com a mente. Né? Que coisa incrível. Imagine se o índio visse isso. Um negócio desse sai luz, manda carta, manda e-mail, faz fotografia, grava a voz, parece um objeto, mas lá só o braço. É um fantasma na mão. O cara com isso aqui assusta qualquer um. E como WhatsApp, então... Você bota para gritar, bota para falar, bota para sorrir, bota para chorar. Um aparelhozinho desse tamanho. Concorda? Então, o cara que chegasse com isso aqui na Idade Média era um Deus. Queimado na fogueira. Não é? É uma coisa difícil. Mas vamos para outro princípio? Você tem 5 minutos, meu jovem. É mesmo. Melhor uma aula. Então eu vou pegar a pluralidade dos mundos e falar 5 minutos para justificar Deus. Certo? A pluralidade dos mundos é o seguinte: aqui estamos nós viajando no maior veículo espacial que você tem conhecimento, que é a nave Terra. 1080 km por hora. Trajetória contínua, rigorosa e maravilhosa, girando em torno do Sol, em torno do seu próprio eixo, um pouquinho inclinado. 70% de água na superfície, não cai, não desliza, não muda o equilíbrio, porque tem um campo gravitacional que ajuda. Olha que água pesada. 1 litro pesa 1 quilo. Imagine o peso do mar. Ele não se desloca da Terra. Há um fenômeno curioso que é o seguinte: os sistemas estelares. Cada estrela garante um grupo de planetas que circulam em torno dele, porque o campo gravitacional é tão poderoso e tão forte que o planeta se aprisiona. Então nós temos o Sol, que é o nosso astro rei, a estrela que nos sustenta. É de quinta grandeza, quinta classe. Veja que a Terra, a gente está aqui, mas já começa sendo guiado, sustentado por uma estrela de quinta. Já somos um povo bem desclassificado. A galáxia tem 100 mil anos-luz. Nós estamos a 36, 100 mil anos-luz de comprimento. Nós estamos a 35 mil anos-luz do centro da galáxia. Veja que a gente já está também na periferia. A gente já não mora assim bem no centro da galáxia. É 35 mil anos-luz de distância. Sabe qual é o ano-luz? O cérebro da gente não alcança o ano-luz. O ano-luz tem 300 mil quilômetros por segundo. Não é por minuto não, gente. É por segundo mesmo. A nossa mente não alcança o que é 300 mil quilômetros. 1000 vezes 375. Não, mas vamos pensar. Antes de chegar no ano-luz, vamos ver que velocidade é essa. Temos que fazer analogias para compreender. A Terra, esse planeta gigante, a circunferência dela, se você sair daqui do lado de Clara, der a volta ao mundo e voltar para o lado de Clara, você andou 40 mil quilômetros. A luz viaja 300 mil por segundo. Se você der a volta na velocidade da luz na Terra, você dá 7 voltas em 1 segundo e sobra 20 mil quilômetros para você contar como é que foi de tempo. Certo? Bom, como é que os cientistas fizeram para entender o cosmos? Criaram uma medida chamada ano-luz, que quilômetro não dá. Um ano-luz tem a seguinte medida. Foi alcançada assim. A Átila chegou no fim, mas vamos chegar de passo a passo. Para ter uma ideia do que é um ano-luz, vamos pensar, daqui para São Paulo tem 3 mil quilômetros, né? Se você sentar aí nessa cadeira e for para São Paulo na velocidade da luz, ela viaja 300 mil, você vai dividir 300 mil por 3, dá 1 milésimo de segundos. Sabe o que é 1 milésimo de segundo? É você pegar aquele ponteiro do relógio despertador que fica assim, tchum, tchum, divida aquele tempo em 1000 tempinhos. O olho nem vê. Se você sentar e dizer assim, vou a São Paulo. Antes de começar a pronunciar a letra V, você já chegou em São Paulo. É 1 milésimo de segundos. Não precisa nem falar a frase igual a São Paulo. Antes de pronunciar a letra V, tu já está em São Paulo. Agora veja, 1 ano-luz é você pegar esses 300 mil, multiplicar por 60 segundos, que dá 1 minuto. Depois você pega o resultado, multiplica por mais 60, que dá 1 hora.
depois multiplica por 24, que dá um dia, depois multiplica por 365, que dá um ano. A bagatela é 9 trilhões, 800 bilhões e 600 milhões de quilômetros aproximadamente. É um ano longe. É longe, irmão, muito longe. O nosso cérebro também não sabe o que é 1 trilhão. Ninguém sabe o que é 1 trilhão. A gente fala 1 trilhão, mas não tem noção. Um astrônomo chinês fez uma conta que para você chegar de 1 trilhão, ele fez até um alívio, mandou contar em nota de dólar. De 1 em 1, $1 por dólar. Você fica mais animado, né? E se você não parar para beber, dormir ou descansar, você leva 36 anos para contar de 1 a 1 trilhão. Quem duvidar pode começar. Por que 36 anos? Porque quando você chega a 1 milhão, quando você conta de 1 a 1 milhão, para você chegar a 2 milhões, você tem que contar 1.999.000 vezes para chegar a 2. Quando você chegar a 1 bi, você tem que contar de 1 em 1, de 999 milhões, depois bilhões de vezes para chegar a 2 bi. Imagine 1 tri. São 999 bilhões de vezes, contado 999 milhões de vezes por 1. É 36 anos, se não parar para beber, dormir e descansar. Agora imagine, a estrela mais perto da gente é Alfa de Centauro, que fica aqui do lado direito de quem está me olhando. O esquerdo de vocês e de mim. Alfa de Centauro é a estrela mais perto do Sol. Aqui na Terra, só quem tem vida é a gente. Dos 9 planetas que nós temos, contando com a gente os vizinhos do Sistema Solar, só a Terra tem vida de encarnados, gente no corpo como nós. Marte, Júpiter, Netuno, Plutão, Vênus, não tem vida lá, é impossível. São chamados planetas mortos para a vida orgânica como a nossa. Se tiver vida lá, é vida espiritual. Então, o primeiro planeta que tem vida, poderia ter alguém que estivesse em torno de Alfa de Centauro, mas a vida já não seria igual à nossa, porque Alfa de Centauro é de terceira grandeza. Daqui a gente vê Alfa de Centauro. De lá não se vê o Sol, porque o Sol é uma lanterninha amarelada. Não tem luz suficiente para ser visto de lá. Alfa de Centauro está distante da Terra 3,5 anos-luz de distância. Se um ano-luz tem 9 trilhões, multiplica com esses 3 e a fração dá 30 anos-luz. 30 bilhões de quilômetros. 30 trilhões de quilômetros. Nós não temos veículo pensado nem sonhado para ir a Alfa de Centauro, porque se você for Alfa de Centauro, a sua encarnação não dá tempo de chegar na metade do caminho. Você morre de velhice. Não tem como você contar nem o que viu lá, porque você não chegou no destino. Então, para a gente entender o cosmos, temos que quebrar esses horizontes da limitação numérica convencional, dos quilômetros, e vamos para a velocidade da luz. Bom, a Terra tem, a galáxia onde nós estamos, tem 200 bilhões de estrelas. É a nossa galáxia. Com 100 mil anos-luz de comprimento. Repare que entre as estrelas tem um suposto vazio. Correto? A estrela mais perto de nós tem 3,5. Tem estrelas tão gigantes que o Sol, nela, seria o grão de areia no meio de campo do Maracanã. E a estrela todinha o Maracanã. O Sol lá dentro. E a Terra, um ser microscópico, só vê de binóculo. Cabia dentro de uma igreja, de uma estrela dessa. A nossa galáxia, tão gigante, tão extraordinária, de 100 bilhões de anos-luz de comprimento, é considerado pelos astrofísicos como uma galáxia subdesenvolvida, porque é uma galáxia que tem cometa, asteroides e meteoritos e meteoros. Existem parecidas com a nossa, dessa forma aspiralada, desse jeitinho assim que é a nossa galáxia, 3 trilhões de galáxias iguais às nossas. Não sou eu que sei, não, é a ciência que sabe. Então deixa eu concluir. Isso aí, ó, são centenas de estudos, é NASA, é física, são universidades incríveis, são projetos, você já imaginou você andando assim na estrada de milhares e milhares de quilômetros de cálculos?
Foi o que cientistas levaram para chegar a essas conclusões. E o Einstein que falou que o pequeno e o grande não existe, que o distância não existe? Então, vamos ver lá. Vamos só concluir só a galáxia. 3 trilhões de galáxias iguais às nossas. Acredita-se que tem 4 trilhões de galáxias maiores que as nossas. E menores, cerca de uns 4 ou 5 trilhões. E a gente está aqui em torno do Sol, vocês têm aqui da grandeza. O negócio é tão grande, é tão gigante, que eu não consigo entender como é que o homem mata o outro aqui por causa de um terreno de 10 por 30. É uma coisa incrível. Ela não tem noção nenhuma da sua eternidade, nem da sua capacidade de receber. Então Deus, que é o criador de tudo isso, não pode ser concebido como um ser como a gente pensa. É algo muito além da nossa percepção. Mas tinha uma pergunta lá e outra, eu não vou deixar o braço baixo não, levante. Eu li uma pesquisa que a formação de planetas rochosos como o nosso torna viável de sistemas binários. Já a constelação de Cargo Cocheiro, onde está a estrela Capela, é formada por 9 estrelas. Se a informação da revista estiver correta, então a informação do livro de Lázaro de Capela não protege, porque lá é 9 estrelas. Segundo a informação da pesquisa do livro, a formação do planeta rochoso só acontece em sistemas binários compostos de 2 estrelas. A não ser que o planeta, do qual se refere o livro, seja um planeta espiritual, ou invisível. Mas o livro se refere a um planeta físico. A constelação do Cocheiro tem uma estrela chamada Capela. Muita gente pensa que Capela é um planeta. Não é. Em torno da constelação do Cocheiro... Mas é de 9 estrelas, né? 9 estrelas. Uma dessas estrelas, que Cocheiro é uma constelação. Uma dessas estrelas girava um planeta no seu campo gravitacional que, segundo a informação, teria parecência geofísica com a Terra. De lá migrou um grupo de espíritos mais atrasado que tinha lá. Os caras que estavam atrapalhando a evolução de lá. Aí reencarnaram aqui como os egípcios, os mais, as astecas, os incas. Aí quem tem um olho só na terra de cego é rei. Aqui todo mundo primata, eles chegaram mesmo atrasados moralmente, mas eram os caras intelectuais. Construíram coisa que até hoje a gente não sabe como é que foi feito. Mas diz que ainda ficou uns aqui, uns mais retardados. Aí dizem, um amigo meu, ele me falou isso, foi César Monnier, que comentando na casa de Chico Xavier, ele disse que tinha uns atrasados, que não foi, e que ainda tinha uns capelinos por aqui, e perguntaram, mas Chico quem é? Ele disse, Thomas Beck, Albert Einstein. E outro gente, estou vendo como a gente já entra o piniquim no espaço, né? Por enquanto, a nossa maior façanha foi ir para a Lua, gente, aquele satélitezinho pobre, morto. E a façanha mais fantástica é ir para Marte 2027. 2023 já tem astronautas se preparando para ir para lá. Aí nós vamos para Marte, que é um planeta morto, para tentar ver se dá para fazer umas garagens por lá, uns galpões de habitação, para quando a coisa aqui ficar apertada, porque os cientistas já estão sonhando com isso. A vida na Terra tem um tempo, a idade do Sol é 9 bilhões de anos, nós estamos com 4,5 bilhões de Sol. Ele está morrendo, está perdendo luz. E quando o Sol perder a luz, o nitrogênio, o gás hélio, quando ele perder mais luz, ele vira uma grande anã branca, que é uma estrela que fica laranjada e explode. Aí não vai ser possível, mas não vai ser possível, a vida na Terra, mas fique tranquila, fique tranquila, que até lá, dá tempo de casar várias vezes, com várias reencarnações, dá tempo de pagar os carros, dá tempo até de ser speed luz. São 4,5 bilhões de anos. Dá tempo que você não precisar mais nem reencarnar na Terra. Só vem por opção. Não deu tempo para você. Só a próxima a gente vai tirar para ilustrar, tá certo? Eu acho que todo mundo aqui